Salmo de número 36. O Salmo de número 36 trata-se de uma oposição entre a bondade de Deus e a maldade humana. Trata-se de um contraste entre a bondade de Deus e a maldade do homem. Do versículo 1 ao 4 vai descrever a maldade humana, a perversidade humana, a obstinação de coração do homem. E do versículo 5 ao 12 revelam a bondade divina, a bondade de Deus. Esses versículos revelam, né, a bondade de Deus. Então vamos lá. Características, em primeiro lugar, as características da maldade humana que se encontram nos versículos do 1 ao 4. Características da maldade humana. Olha só. Salmo 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. No mais profundo do coração do ímpio, no seu mais profundo ser, no seu íntimo, é como se houvesse a voz do pecado, da maldade, declarando que não existe temor do Senhor naquele coração, não existe respeito a Deus por parte daquele coração, não existe reverência a Deus por parte do coração daquele ímpio, daquele homem, daquela mulher, sem Deus, sem um relacionamento com Deus, sem uma aliança com Deus. Nos dias do Davi só existia dois povos, considerados apenas à luz das Escrituras, como em resumo, dois povos. O povo da aliança e o povo que não era da aliança. As demais nações não tinham uma aliança com Deus. Eram consideradas nações ímpias, nações pagãs, nações gentílicas. Então, a pessoa que não tinha uma aliança com Deus era considerada ímpia. Era considerada uma pessoa perversa, incrédula, adoradora de falsos deuses. Em contrapartida, a pessoa que tinha uma aliança com Deus era considerada uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus. Por isso que é dito, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os meus olhos. É isso que passa na mente dele, na cabeça dele. Ele tem consciência que não tem temor nenhum de Deus, respeito nenhum a Deus. Não está disposto a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. O curioso é que a Bíblia fala que, no capítulo 19, no versículo 1, se não me falha a memória, de Provérbios, que o ímpio sai aprontando, sai fazendo e acontecendo, porque ele não tem o temor de Deus. E na hora que vem as consequências, porque quem semeia, obviamente, vai ter que colher, quando vem as consequências daquilo que ele está fazendo, ele vai culpar Deus. Ele não vai culpar ele. Ele culpa Deus, olha só. Aqui, ó. É o versículo 3 do capítulo 19 de Provérbios. A loucura do homem perverterá seu caminho, e o seu coração se
irará contra o Senhor. O ímpio, na sua loucura, na sua insensatez, na sua estupidez, ele sai pervertendo o seu caminho, sai fazendo uma péssima semeadura. Na hora de colher, ele vai culpar Deus. É o que está escrito. Ó. A estutícia ou a loucura do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Ele vai ficar com raiva de Deus, irado com Deus, quando estiver colhendo aquilo que ele semeou. Versículo 2. Porque cedo serão ceifados. Não, eu estou no 17 aqui, no 37, confundindo. 36, 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. O ímpio, ele sai fazendo coisas erradas, cometendo atrocidades, más ações, e ele imagina que nunca vai ser descoberto. Até que aquilo é descoberto e ele começa a sofrer as consequências daquilo que ele semeou, daquilo que ele plantou. Como diria, ninguém é obrigado a fazer a semeadura, ninguém é obrigado a plantar, mas, uma vez plantando, necessariamente vai ter que colher. Versículo 4. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. O ímpio, ele projeta o mal na sua própria cama. Ele planeja empreender ações malignas no seu próprio leito, onde ele dorme, ali no seu quarto. E não aborrece o mal, o bem, tá vendo? Ou melhor, exatamente, é o versículo 4. E não aborrece o mal. Ele não está disposto a abrir mão da maldade. Ele não está disposto a abrir mão da corrupção. Ele não deseja se livrar de um comportamento maligno. Por quê? Porque a Bíblia fala no capítulo 11, versículo 25 aos Hebreus, que o pecado promove prazer. E o ser humano, ele vive em busca de satisfazer os seus prazeres pecaminosos. É do ser humano. Só que o salário do pecado é morte. O pecado promove prazer? Promove. Só que as consequências daquilo ali é a morte. Então ele não aborrece o mal. Ele se adapta ao mal, vive aquela vida de escravidão, enquanto ele estiver existindo. E a única escapatória, a única saída é ele ouvir a palavra de Deus. E quem tem a responsabilidade, a maior de todas as tarefas de poder pregar a palavra de Deus é a igreja. Diria Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Paulo diria o seguinte: como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Etc, etc. E vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, neste mesmo contexto de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14. Então é importante nós continuarmos falando a palavra, a igreja pregando a palavra e orando por essas pessoas. Em Atos dos Apóstolos, tem uma passagem no capítulo 6, no versículo 4, onde os apóstolos falaram que eles estavam dispostos a se empenhar no ministério da palavra e da oração. Então nós temos que pregar e orar por essas pessoas. Olha só, capítulo 6 de Atos, versículo 4, diz assim: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós precisamos continuar orando por essas pessoas,
pregando a palavra de Deus para essas pessoas. Ontem eu tive a oportunidade de pregar para uma pessoa que eu estava chegando, eram umas 10 horas, 11 horas da noite, e a pessoa me cumprimentava e a pessoa já falava que estava embriagada, meio doidona. Eu entrei com o carro, com a mulher, fechei o portão e voltei para a rua, deixei o carro dentro e fui falar de Jesus para ele. Enquanto a minha mulher entrou com a minha enteada, eu fechei o portão, e inclusive por orientação da própria esposa. Falou, não, deixa a gente logo entrar e tal. Aí eu fui lá para fora, mais uns 11 e pouco da noite, e fui falar de Jesus. Ele foi, desabafou, falou que tem a idade dele, 44 anos, perdeu um filho recentemente para o crime, 18 anos, ele estava revoltado, chorando que perdeu o filho, e ele é viciado em cocaína e trabalha, só que todo o dinheiro que ganha é para pagar os traficantes, e o cara chorando, e eu falei do amor de Jesus, primeiro deixei ele desabafar, depois falei do amor de Jesus, orei fervorosamente por aquele homem chamado Marcos, orei fortemente por ele, coloquei as mãos sobre a cabeça dele, ele se assentou no meu fio, e foi uma coisa tremenda, ele chorou muito, e eu falando para ele que eu ia continuar orando por ele diariamente, até que Deus pudesse fazer uma obra na vida dele, libertar ele está sem esperança, está desesperado. Eu falei, você é muito jovem, você tem 44 anos, você é jovem, Deus quer te libertar, Deus quer mudar a tua sorte, tua história. O diabo está te oprimindo, o diabo está querendo te matar, o diabo está querendo ceifar a tua vida. Ele falou que já tentou se suicidar por várias vezes com doses grandes de cocaína, mas não conseguiu morrer ainda. Mas ele tem insistido porque está desesperado por ter perdido o seu filho para o crime, 18 anos, e é contra a lei natural, que primeiro ele achava que ele que tinha que morrer antes e não o filho dele, e assim por diante. Então, vamos continuar orando, vamos continuar pregando a palavra através das redes sociais, orando por pessoas que nós conhecemos e até não conhecemos, intercedendo por tudo. E Deus vai se responsabilizar em se libertar as vidas, salvar as vidas, porque Ele tem salvado a cada um de nós até aqui. Então é isso. Esse salmo, ele tem muita coisa para a gente poder comentar, e eu parei aqui no versículo 4, sobre características do ímpio. O ímpio realmente é um caso sério, mas tem solução, porque enquanto a vida, diria Eclesiastes 9:4, antes um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto a vida, há esperança, e nós temos que orar por essas pessoas, pregar Jesus para essas pessoas, e não satanizar essas pessoas, e não ficar discriminando essas pessoas, porque quem vai fazer a obra é Jesus, não somos nós. O Eclesiastes aqui, ó, capítulo 9, versículo 4, fala assim, olha só. Eita glória, para aquele que está entre os vivos há esperança. A esperança por Marcos, 44 anos de idade, drogado, falou, todo dia que ganha, ele faz uso desse dinheiro para pagar dívida a traficantes. Mora sozinho em um barraco, está vendo uma miséria, mas Deus vai fazer a obra. Eu falei para ele, como eu já disse aqui, que eu iria orar diariamente por ele. E se você puder e quiser, pode orar também por ele. Marcos, aqui da Celândia, Distrito Federal. Deus sabe quem ele é. Um rapaz jovem ainda, só que está desgastado por conta da escravidão do Satanás, que é assim que o diabo faz. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. 9 de Eclesiastes 4. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Enquanto a vida é esperança, o ímpio
é terrível. Ele vive vida de impiedade, de maldade, de corrupção, de imoralidade. Mas Jesus, ele falou lá em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar os perdidos. E só para finalizar aqui, em nome de Jesus, o vídeo está enorme já. Está muito grande esse vídeo. Olha só para finalizar aqui. Está aqui em Isaías 55. Olha o que é que Deus faz aqui, fala aqui, ó, 55:7. A seguir, fala assim, ó, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O ímpio tem que deixar os seus caminhos, os seus maus pensamentos, essa vida de escravidão. O cara falava, eu não dou conta. Eu digo, você não dá, mas Deus dá, e Jesus te conhece, e o Espírito Santo te conhece por dentro e por fora, passado e presente, e Ele vai fazer uma obra na tua vida em nome de Jesus. E vai fazer, e já está fazendo. Se nós continuarmos orando e pregando a palavra para esse encarcerado do Satanás, escravo do inferno. E Deus não tem prazer na morte do ser humano. Deus quer salvar antes, para que esse ser humano ele possa partir daqui desta vida salvo. Quantas pessoas não têm sido mortas? Quantas pessoas não têm sido mortas por ação do Satanás, e nós ficamos brigando, discutindo na igreja assuntos secundários que não levam a nada. Nós temos que pregar a palavra e orar, estando na igreja ou fora da igreja. Nós temos que fazer isso, porque a igreja de Jesus Cristo é muito mais do que uma congregação, do que uma instituição religiosa. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Ezequiel 18:23, olha só. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo que... Olha só, eu vou ler isso aqui bem direitinho aqui para ficar claro essa leitura. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Uma pergunta retórica. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte de ninguém. Aí, continuando. Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus não tem prazer. Antes, pelo contrário, Deus deseja que ele se converta e viva. E finalmente o versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, vírgula, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Como é que esses homens vão se converter, essas mulheres? Se a gente está na igreja, na congregação, disputando o cargo, criticando o louvor, criticando a pregação, olhando para a vida de Ciclano, de Beltrano, como é que esse povo vai se converter? Nós temos que sair e pregar a palavra e orar por elas. E Deus vai fazer a obra. Porque a igreja primitiva, nos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro século, não tinha templo, se reunia nas casas. E Deus usava a igreja primitiva poderosamente para salvar vidas, para impactar as vidas com o poder da palavra de Deus. Valério Pontes, Deus tenha misericórdia de nós, meu Deus.